Olá pessoal, vamos para uma aula de programação web, começando a falar sobre o HTML, parte básica do HTML, introdução, principais tags e comandos de uso. Lembrando que qualquer dúvida pode ser encaminhada aqui para o meu e-mail, cleicon@yahoo.com.br. Então, visão geral do HTML. HTML é abreviação de Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Resumindo, o HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo, texto, imagem, vídeo, áudio, etc. na web. O HTML é baseado no conceito de hipertexto. Os conjuntos de elementos são nós ligados por conexões. Esses elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documento, etc. Esses elementos conectados formam uma grande rede de informação. Lembrando que o HTML segue uma padronização mundial feita por um grupo, uma organização conhecida como W3C. Então, um breve histórico aqui das versões do HTML. 93 e 95, HTML 2.0, 3.0. Iniciava-se não uma padronização, mas um início da web, né? Criação de páginas web. Em 96, surge o HTML 3.2. Daí um grupo de empresas ou associações, né, de vários países que se uniram e formaram a W3C e tornaram o HTML 3.2 um padrão mundial. 98 a 99, HTML 4 e a versão 4.01. Entre 2000 e 2001, XHTML, uma extensão de recursos do HTML, XHTML 1.0 e 1.1. 2002, o W3C inicia trabalhos no XHTML2. 2004, grandes empresas se unem para escrever o HTML5. 2006, a W3C procura padronizar, né, o HTML5 junto com outras organizações. Em 2009, o XHTML2 é descontinuado, visto que no HTML5 foi implementado vários recursos e funcionalidades. Em 2012 houve o lançamento do HTML5, que é o padrão que a gente utiliza até os dias de hoje. Estrutura básica do HTML. Pelo padrão já do HTML5, inicia com sinal de menor, ponto de exclamação, doctype, HTML, sinal de maior. Então, uma característica do uso de tags, né, dos comandos HTML, é que eles sempre estão entre sinal de menor e maior. Os documentos se dividem em duas seções principais. Então, temos o elemento HTML, que demarca o início do documento HTML, e o /HTML, que delimita, né, e indica o final do documento HTML. Deve conter duas subestruturas distintas: o cabeçalho, delimitado pelo head, e o /head,
e o corpo do documento entre os rótulos body e o barra body. Title é um elemento obrigatório do bloco do cabeçalho, ou seja, do head, e deve conter o título do documento, que aparece geralmente fora da página, na barra de título do browser, navegador. Então aqui a gente tem a estrutura básica de todo o documento HTML. Esse aqui é o padrão, né? Iniciando ali por doctype, o tipo de documento, o início do HTML, início do cabeçalho. Aqui a gente tem um comando novo, o comando meta, que eu já quis apresentar já na estrutura padrão, porque ele é utilizado em todas as páginas, todos os documentos HTML, porque é através dele que a gente vai definir o char7, a configuração do caractere, de caracteres, né? E aqui como codificação estamos utilizando o padrão UTF-8, UTF-8, que é o padrão para caracteres especiais, que são aqueles caracteres com acentuação, né? Acento agudo, com til, com crase, né? Para que eles possam aparecer corretamente na página web. Logo abaixo temos o title, a definição do título do documento, que é o título que vai aparecer lá na barra superior do navegador, do browser. Fechando o head, barra head, e o início do corpo do documento, o body. É no body onde tudo acontece, né? É onde eu vou colocar o meu texto, né? Com as imagens, os links, vídeos, toda a estrutura que vai aparecer no documento HTML vai ser colocado aí, entre o body e o barra body, que é onde delimita o corpo do documento web. E para finalizar, barra HTML. Então vamos começar a ver algumas tags, alguns comandos, né? Então temos aqui a questão dos cabeçalhos. Os cabeçalhos do HTML são definidos com as tags de H1 a H6, as tags H. Então a tag H1 define o título mais importante e a tag H6 define o título menos importante. Vamos reparar aqui no exemplo, nos exemplos aqui que temos H1 barra H1, H2 barra H2, até o H6 barra H6. O que diferencia, né, esses níveis de cabeçalho é o tamanho da fonte. Parágrafos. Os parágrafos em HTML são definidos com o uso da tag P. Exemplo, P, né, a tag P, este é um parágrafo terminando com barra P. Iniciando outro parágrafo, P, este é o outro parágrafo, barra P. Então, novamente, verificando que as tags estão sempre entre sinal de menor e maior. E normalmente todas as tags, 95% delas têm início e fim. É possível determinar o alinhamento do texto do parágrafo com o uso do atributo align. Exemplo, P align igual a center, parágrafo centralizado. P align igual a right, parágrafo à direita. P align justify, parágrafo justificado. Então, lembrando que esse tipo de alinhamento ainda é característica do HTML4, né? A gente vai verificar quando estiver trabalhando com CSS que esses tipos de alinhamento são feitos
num estilo, né? São estilizados no CSS. Algumas tags de formatação de texto. Então aqui temos o B, que é o negrito, o I, o itálico, o del é o taxado ou riscado, o U sublinhado, aí temos o sup, o sobrescrito, o subscrito e o mark, que é destacar. Você aquelas marcações que a gente utiliza com marca-texto, né? Quando está fazendo a leitura de um texto. Aqui do lado a gente verifica como fica, né, a visualização usando cada comando. Então, negrito, itálico, taxado, sublinhado. O sobrescrito seria o elevado aqui, né? O expoente. No H2O aqui, o subscrito, formato de índice. O único que não apareceu aqui, mas é uma marcação, como se eu estivesse utilizando um marca-texto. Então esse destacar aqui ia aparecer com um fundo amarelado. Separadores, quebra de linha. Quando queremos mudar de linha, usamos o elemento BR. Então o BR é uma tag única e a gente usa quando quer fazer uma quebra de linha em um lugar específico. Lembrando que a quebra de linha de um texto ela ocorre automaticamente dentro de uma página HTML. Então, quando ocorre o fim dessa linha, ela é quebrada automaticamente. Mas se você desejar quebrar em algum lugar específico, você pode usar o comando BR. E aqui a linha horizontal, o HR. Insere uma linha horizontal, como se fosse uma divisória, né? Vou fazer uma separação dentro da página, às vezes entre um conteúdo e outro, ou entre um texto, uma imagem. No grupo dos separadores também podemos colocar a tag P, né, dos parágrafos. Criação de lista. Vamos começar pela lista não ordenada. A lista não ordenada é a lista de marcadores. Quando eu quero criar uma lista de itens, né? E utilizando marcadores. Então, uma lista não ordenada começa com a tag UL e termina com a tag /UL. Então, temos o início e o fim. Cada item da lista começa com a tag LI e termina com a tag /LI. Os itens da lista serão marcados com bolas, pequenos círculos pretos por padrão. Então aqui a gente tem um exemplo, o L. Note que cada item da lista começa com LI e termina com /LI. Então temos os itens aqui, coffee, tea, milk, termina com /UL. Então a visualização desses comandos aqui está logo aqui do lado. A gente vê ali os marcadores com padrão um disco fechado e os itens. Os marcadores, aquele disco, aquela bolinha cheia lá, é possível você alterar ela, né? É possível você escolher o tipo do marcador usando o atributo type. Então, logo após
o comando UL ali, a tag UL. Aliás, dentro da tag UL temos esse atributo type. Type igual a tipo. Então, no lugar desse tipo, você vai colocar o quê? O default, o padrão, é disk, que é aquela bolinha cheia. Aí temos o circle, uma bolinha vazia. Temos o square, que seria os quadradinhos. Ou none. Vou fazer uma lista, mas sem marcadores. Uma lista sem marcadores, a gente pode imaginar uma lista de links, né? Que você queira apresentar ou um do lado do outro ou um embaixo do outro, uma lista de links para navegação dentro de uma página web. Então temos as listas ordenadas. Uma lista ordenada começa com a tag OL e termina com a tag /OL. E cada item da lista, assim como o anterior, vai estar entre a tag LI e /LI. Os itens da lista serão marcados com sequências numéricas por padrão. Exemplo, OL, e aqui temos os itens da lista, e o /OL, que é o fim da lista. Então o padrão é apresentar em numeração arábica, né? Lá começando em 1, 2, 3 e assim por diante. Esse tipo de numeração é possível ser alterado, né? Então é possível escolher o tipo do marcador também. Então o tipo 1 é o padrão numérico. Daí temos o A para a ordem alfabética, o I maiúsculo ou I minúsculo para números romanos. Inserção de imagens. Para colocar uma imagem de nome html5.png, por exemplo, com os atributos. Aí temos o src, o alt, title, width, height, que estão localizados no mesmo diretório ou pasta de nosso documento.html. Fazemos. Então esse é um ponto importante. Você procura uma imagem que você queira apresentar na tua página e essa imagem tem que ser salva dentro da mesma pasta da onde está o seu documento HTML. Se ela tiver numa subpasta da qual está o seu documento HTML, você tem que indicar o nome da subpasta ou das subpastas, né? E o nome do arquivo. Neste caso, estou sugerindo que a imagem html5.png vai estar na mesma pasta do teu documento HTML. Então, a tag começa com img e daí aqui a gente tem diversos atributos. Bom, src é a abreviatura de source, código. Aqui é onde vai o nome da tua imagem. Então, src igual html5.png. Outro atributo, alt igual. Esse alt seria um texto alternativo, se por acaso acontecer de não carregar a sua imagem, né? Ele apresenta um texto alternativo. Title igual e uma descrição. Essa descrição vai aparecer quando você passar com o mouse, né? Mouse over, efeito mouse over. Quando você passar com o mouse por cima da imagem, ele vai aparecer essa descrição. Temos aqui o width, que especifica a largura da imagem. Então, nesse caso aqui, 150 px. Px seria pixels.
Lembrando que pixel é o menor tamanho que a gente pode representar uma imagem, né, no computador ou num dispositivo, né? Além de px, poderia ser utilizado porcentagem para definir o tamanho da largura. E aqui a gente tem outro atributo, o height, seria a altura. Também aceita os mesmos parâmetros, pode ser em px ou pode ser em porcentagem. Então, lembrando que aqui, como estamos vendo só HTML, então estou apresentando os atributos que você pode usar no HTML. Esses atributos, no padrão do HTML5, a gente define todas essas características aqui utilizando CSS, ou seja, estilizando a imagem. Aqui nessa seção aqui tem uma explicação sobre cada item, assim como eu fiz no slide anterior. E agora um último assunto aqui para encerrar esta aula: os links. O elemento A, que vem de anchor, né? Anchor que significa âncora, né? Vou fazer uma ligação, né? Vou criar um link no conteúdo da página. E ele apresenta uma sintaxe. Vou apresentar dois tipos de link aqui. Você pode criar um link externo para uma página externa, ou um link interno para navegação dentro da própria página. Então, no link externo a gente tem esses exemplos possíveis aqui: o A, href. href é o host de referência, aonde que eu vou encontrar o meu recurso, né? Esse recurso pode ser uma página, pode ser uma imagem, um documento, né? Então, a href igual protocolo HTTP, que é um padrão, dois pontos, barra, barra, e aqui a gente tem o nome da página da FAESP. Aqui é para onde vai ser direcionado, né? Direcionado o meu link. Estou fechando a tag A. Agora, ó, onde está escrito aqui UniFaesp, essa parte é o que vai aparecer para o usuário na página. Vai aparecer como link. Aí, ó, quando o usuário clicar nesse link, vai ser direcionado para a página que está no atributo href. Lá, terminando o comando com um /A. O próximo exemplo aqui, a gente vê como diferencial apenas um atributo aqui, ó. Ó, temos a tag A, o href, o host de referência, o endereço do Google aqui. E aqui a gente encontra o atributo target. Esse target é o alvo, é para onde que eu vou enviar minha página. Nessa situação em específico aqui, eu estou atribuindo o valor underline blank para o atributo target, ou seja, o meu alvo vai ser uma página em branco. Ou seja, quando você clicar sobre a palavra Google, ele vai abrir uma nova aba, quando aí carregar a página do Google. Diferente do exemplo anterior, onde quando eu clicar na palavra UniFaesp, ele vai carregar a página da FAESP.
na mesma página onde que se encontrava o link. Enquanto cliquei no link, ele carrega na mesma página. Já com o atributo target, ele abre uma aba em branco e daí carrega a página do Google. Aqui temos um exemplo aqui para carregar uma foto. Uma foto que está dentro de uma pasta chamada imagens. Então tem uma pasta imagens, images, barra foto.jpg. E aqui foto escolhida vai ser o link que vai aparecer para o usuário. Aqui embaixo temos um outro exemplo. No caso, reparando que tem um ponto, quer dizer que ele se encontra numa pasta anterior onde encontra o meu arquivo HTML. Então ele volta uma pasta e daí procura a foto.jpg. E aqui temos um exemplo, aqui por último, mail to, 2 pontos, nesse caso aqui o meu e-mail. Fale com o professor. Esse mail to vai direcionar, quando você tem um cliente de e-mail configurado no seu computador, ele vai abrir esse cliente de e-mail e vai direcionar já com o endereço de e-mail para qual você quer enviar a mensagem. E aqui a gente tem a criação do link interno. Então, o link interno, lembrando, é aquele link que você vai usar para navegar dentro da própria página. Um exemplo de um site que possui link interno seria as páginas da Wikipedia, que você tem lá um menu de links e você clica em um dos links e ele navega dentro da própria página. Então, como que eu faço para criar um link interno? Primeiro passo, você tem que marcar o lugar onde o hiperlink deve se mover. Qual é o ponto, né, do documento que eu quero que o link se mova. Então eu tenho essas opções aqui, ó. Eu uso o atributo ID. Eu posso usar ele dentro do H1, da tag H1, da tag P, da tag A, certo? E eu uso ele no ponto onde eu quero marcar, onde o link deve caminhar, né, dentro da página. E o segundo passo é criar o hiperlink para navegar dentro da própria página. Como que eu crio o hiperlink para navegar dentro da própria página? Eu uso a tag A, href igual. Daí tem aqui, ó, a hashtag, o joguinho da velha. E o nome, né, o nome do ID, para onde eu quero caminhar. Então, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, onde aparece topo, na hora que eu clicar em topo, ele vai caminhar lá para onde eu marquei, né, com o meu ID chamado topo. Aqui, ó, no outro exemplo, a href igual a hashtag P1, então ele vai caminhar, a hora que eu clicar em item 1, vai caminhar para onde eu marquei, lá no meu parágrafo, que eu marquei com ID igual a P1. No próximo exemplo aqui, a href igual a hashtag link. Link, a hora que eu clicar em link, ele vai caminhar para o link. Inserção de vídeos. Mais para frente eu vou, em outra aula eu vou passar sobre a questão de como faz para inserir áudio ou vídeo em HTML.
nesta aula eu vou mostrar aqui só como inserir um vídeo do YouTube, que seria um modo mais fácil de você inserir um vídeo no seu documento HTML. Então, a maneira mais fácil de reproduzir vídeos em HTML é usar o YouTube. Você grava, né, você pode salvar teu vídeo lá e ele vai gerar um ID. Um ID seria o nome de como o seu vídeo vai ser representado lá no repositório do YouTube. E esse ID é o que você vai usar para carregar dentro da tua página HTML. Então, para reproduzir um vídeo na página web, faço o seguinte: faço o upload do vídeo para o YouTube, tome nota do ID, vai definir um iframe, um quadro, uma repartição onde vai carregar o elemento na sua página web. Vai ter o atributo src para colocar a URL do vídeo, o caminho, né, do vídeo, e vai usar a largura e a altura para definir, para especificar a dimensão do quadro, né, da janela onde vai carregar o vídeo. E você pode adicionar outros parâmetros, como a gente vai ver no próximo slide. Exemplo, usando iframe, recomendado. Iframe, a gente tem aqui o it8, é no mesmo sentido de como a gente utiliza lá na imagem, para definir largura e altura do quadro. Aí temos o src e temos aqui o nome, o caminho da onde está o vídeo. Então, esse primeiro passo aqui, ó, essa primeira parte aqui do src é padrão. https://www.youtube.com/embed/ Até aqui é padrão para todos os vídeos. O que vai diferenciar é aqui no final. No final você vai colocar o ID, que é a identificação do teu vídeo, do seu vídeo lá no repositório do YouTube. Por isso que é importante anotar o ID. E fecha com barra iframe. Então colocou esse comando aqui do jeito que está aqui, ele vai carregar um vídeo. Um atributo para a gente ver aqui de imediato é o atributo autoplay. Para que serve o autoplay? Então, você pode ter seu vídeo começando a rodar automaticamente quando o usuário visita essa página, adicionando um parâmetro simples, que é o autoplay. Nota: leve em consideração, cuidadosa ao decidir autoplay em seus vídeos, né? Iniciando automaticamente um vídeo pode irritar o visitante e acabar causando mais mal do que bem, né? Então, temos o valor 0, que é o padrão. O vídeo não será reproduzido automaticamente quando carregar o play. E o valor 1, o vídeo será reproduzido automaticamente quando carregar o play. Então, aqui temos o exemplo aqui embaixo. O que muda é o seguinte, lá, logo após o ID, ele tem lá o ponto de interrogação, autoplay de igual e o valor 1, caso você deseje que o seu vídeo rode automaticamente ao carregar a página. E aqui a gente encerra esta aula. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, lembrando, pode ser enviado para o meu e-mail. Pretendo fazer um vídeo coletando as dúvidas e respondendo. E até a próxima.